Vamos continuar nosso bate-papo hoje aqui com o Breno Cortez, que tem muito ligado na sua história de vida essa experiência do sagrado, do profano também, né? Que levou, eu ia até perguntar, por que você resolveu escrever? Duas perguntas, tá? Primeiro, por que você resolveu escrever sobre esse tema da apologia à religião cristã? Essa é a primeira pergunta, e depois eu quero que você conte um pouco como é que você foi descobrindo isso na sua vida. Bem, Diego, apologia significa a defesa, né? Defesa da religião cristã. E eu escolhi esse tema, primeiramente por ser um seminarista, né? E, portanto, um seguidor da religião cristã. Segundo, por encontrar em um filósofo. E a gente sabe que na história da filosofia, existiam muitos filósofos que declararam a morte de Deus, como Nietzsche, né? Dentre outros filósofos que também negaram a relevância tanto de Deus quanto da igreja. E eu encontrei nesse filósofo, assim, um filósofo que teve sua experiência de Deus, inclusive uma experiência mística, né? Ele mesmo narra essa experiência, escolhendo não o Deus dos homens, não o Deus dos filósofos, os Deus dos sábios, mas o Deus de Jesus Cristo, o Deus do Evangelho, da revelação. E o que realmente me chamou mais atenção nesse filósofo é que ele defendia, após a sua experiência de Deus, a qualquer custo, a religião. Porque encontrou na religião, né, uma via segura para Deus. Ele encontrou na igreja esse atalho, né, esse lugar sagrado. Né? Diante de todas as suas experiências, esse filósofo também ele é agostiniano, isto é, tem sua influência em Santo Agostinho. E como Santo Agostinho vivenciou muitos prazeres na vida, muitas coisas efêmeras, né, passageiras, inclusive jogos de azar, né, jogos de prazer, festas, né, do seu tempo, né, do século XVII, e a própria vaidade intelectual, que era muito comum dos filósofos. Né? Muitos se achavam suficientes, por encontrar somente em si, na sua sabedoria, o segredo da vida, o sentido da vida. E Pascal diz não. Ele vai dizer que no coração tem razões que a própria razão desconhece. E depois ele diz, é o coração que sente Deus e não a razão, dialogando com muitos racionalistas que negavam a presença de Deus, a existência de Deus e a importância da igreja. Então, encontrando nesse filósofo, um filósofo cristão que faz uma defesa assídua da religião, eu pude assim perceber que essa sua filosofia, que ele fala do coração que se refere à fé, não ao sentimento, porque os sentidos nos enganam, né? Encontrar também um sentido desse tempo que eu estou vivendo na minha vida, né? No seminário e tudo. Então, sobretudo eu escolhi por ser esse filósofo que faz essa defesa com muito amor e muito zelo à igreja, né? Para com a igreja. Aí o Diego mandou foi duas para você. Ainda tem essa dimensão de como o sagrado entrou na sua vida. Conta essa história que a gente sabe que tem manga aí, né? Como é que tem interessante, história? Diego, porque na minha Você história... tem quantos anos? Eu tenho 25 anos. É jovem. Muito jovem. Mas Deus me permitiu viver algumas experiências que hoje eu louvo a Deus, porque eu sei que foi necessário para eu estar justamente aqui hoje. Eu, na minha história, já conhecia a comunidade Shalom, minha mãe participou, inclusive eu tenho um tio que participou da comunidade bem no início, ali na década de 80, 90, que hoje é frei, mora em Medjugorje. Mas eu fui um jovem que me afastei da igreja, tinha um cabelo grande, dançava break os sábados aqui numa praça em Fortaleza, no Dragão do Mar. Tem um teatro ali no Dragão do Mar aqui de Fortaleza, onde se reuniam os dançarinos de break, hip hop. Gostava de andar de skate, andava na Sargento Termínio aqui em Fortaleza, lugar também assim um pouco complicado, né? Para um cristão. Gostava de surfar, surfava de bodyboard, uma outra modalidade de surf, e fazia tantas coisas. Nesse meio, na minha vida, eu fui andando em muitas festas, né? Raves, essas festas de psytrance e tudo, e fui me perdendo. Tendo uma família muito católica, minha mãe,
Inclusive, todas as vezes que eu chegava das festas, minha mãe estava me esperando no sofá. E eu nunca me esqueci uma coisa que ela me disse. Ela me disse assim: meu filho, enquanto eu tiver joelho, você vai para o céu. E ela me dizia ainda, falava assim: você quer saber quando a pessoa reza? Olhe para o joelho dela. Se tiver aquele joelho for preto, marronzinho, é porque ela reza. E a minha experiência, inclusive com esse sagrado, que é o tema que a gente está refletindo, discutindo aqui, se deu, primeiramente, quando eu retornei para o Shalom. Eu voltei em 2010, fui fazer um seminário, um encontro, né? Onde eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Ele com cabelo grande, usava largador, jovem, assim, bem alternativo, né? Todo mundo já olhava assim, já chamava a atenção, né? Uns me chamavam de Tarzan, que tinha um cabelo grande, né? Para brincar. Eu tô tentando te imaginar de cabelo grande. Depois mostra o protótipo foto, agora o cabelo realmente tá ruim, né? Mas ele escondeu as fotos. Mas após minha experiência, Diego, de Deus no Shalom, vendo naqueles jovens uma felicidade diferente que eu não vivenciava quando eu ia para uma festa ou quando eu tinha meus relacionamentos, né? Fui para um grupo de oração, engajei num grupo de oração e a minha coordenadora de grupo de oração chegou um dia, eu era um pé no mundo e um pé na igreja, né? Ou seja, ia para o grupo de oração, mas gostava das festas, gostava das propostas do mundo. E um dia a minha coordenadora, inclusive a Neide, né? Alguns já conhecem aqui, falou assim: ei, eu estava rezando por você e você vai servir, você agora vai ter um serviço aqui. Serviço, eu já não estava muito querendo me comprometer. Ela disse: você vai servir em algo muito sagrado, que é a liturgia. A liturgia, né, que quando eu entrei, inclusive... Isso aí foi livre e espontânea pressão, isso aí? Rapaz, na verdade foi uma sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Talvez ali eu não acolhia muito bem, porque não entendi, nem sabia o que era. Não tinha nenhuma experiência. Embora ali, cresci na igreja, mas eu... Você tinha quantos anos já nessa época? Eu tinha 16 anos. Mas nunca tinha sido coroinha? Não, nunca tinha sido, não. Nem passava perto. E passava perto. Né? Até desejava, quando eu participava da igreja, já me chamava a atenção e tudo, mas não tinha chegado a ser. Mas quando eu fui participar da liturgia, fui ser um coroinha, né, vamos dizer, tudo foi muito diferente na minha vida. Primeiro, eu tinha um cabelo grande, né, eu precisei cortar o cabelo, que eu parecia Jesus no altar, com cabelo grande, servindo. E agora falando sério, né, brincadeiras à parte. Fica à vontade. Eu me lembro que nas primeiras missas que eu fui servir, inclusive, foi uma grande libertação. Por quê? Porque eu ia para o grupo de oração, mas depois eu saía para as festas. Quando eu entrei nesse ministério, na liturgia, eu já não ia mais para as festas, porque eu precisava preparar os materiais, os objetos, as coisas para a Santa Missa. Então já foi a primeira libertação de Deus. Como foi o processo de aprendizagem das coisas? Exatamente. Você levou algum carão assim, isso demais. Aqui é sagrado, isso aqui não é. Errei muito. Né? Inclusive, nas primeiras missas que eu tive, eu fui com a galheta, né? Tem aquelas duas galhetas onde porta o vinho e a água. Eu fui guardar e sem querer tropecei ali no presbitério, acabei derramando, ficando triste. Graças a Deus, o padre muito misericordioso depois veio me consolar, né? Mas, Diego, uma experiência muito forte que eu me lembro, bem novo, foi quando eu estava justamente na Santa Missa. E aí, Delny, na Santa Missa, eu ali ainda muito recente na minha experiência de Deus, eu fico olhando para o altar. Eu falei: meu Deus, se eu não estivesse aqui agora, talvez eu estivesse olhando para outra mesa. Talvez uma mesa de uma festa, com outras coisas, com outros objetos que não eram sagrados, são profanos, né, muitas vezes. E olhando para aquilo e entendendo que aquele lugar onde eu estava era sagrado, e olhando para o ambiente que eu estava, que também é sagrado, eu me dei conta assim: meu Deus, eu realmente era feliz? Eu realmente tinha consciência de quem eu era? Do quão minha vida era sagrada, é sagrada? Então a liturgia, quando eu também fui, eu acredito que a liturgia é esse lugar, né, é esse meio onde Deus nos faz nos aproximar do sagrado. A Santa Missa, a palavra, né, os sacramentos. Inclusive, quando eu participei da liturgia, quando eu fui aprendendo, inclusive é importante a gente até procurar, a gente lê tantos livros, né? A gente lê seu catecismo, fala tanto sobre a liturgia,
A liturgia, quando você aprende, né? Ali eu não entendi o sentido muito daquilo, mas, por exemplo, quando o meu coordenador foi me explicar o sentido do vinho e da água, aquilo mudou a minha vivência dentro da Santa Missa. O coordenador chegou para mim e disse assim: olha, esse vinho aqui, sabe o que é que significa? Eu falei: não, vinho, né? Não. Esse vinho aqui significa o sangue de Cristo e a misericórdia de Deus. Eu não sabia. Aí ele: e essa água aqui, você sabe o que é que significa? Eu falei: não. Essa água aqui significa o suor do homem, mas significa também o pecado do homem. Quando o padre na Santa Missa, na hora do ofertório, ele pega o vinho, a misericórdia de Deus, o sangue de Cristo, ele derrama todo. E quando ele vai pegar a água, ele derrama somente um pingo da água. O que aquilo significa? Que o pecado do homem, o suor do homem, o pecado do homem, ele se desmancha, ele desaparece diante da misericórdia de Deus.